Você quer crescer? Então se prepare para ser desconfortável. Porque crescimento mora na casa do desconforto. E olhe bem, lá não tem sofá reclinado, não tem cafezinho quente e nem aguinha gelada. Aqui não tem passação de pano. É pura dica e visão. A gente passa visão e hoje nós vamos falar sobre como a zona de conforto pode ser o seu maior inimigo e inimigo do seu sucesso no balcão, na gestão e na vida. Então pega papel e caneta e anote porque vem muito insight e história por aí. Bom, quando eu era balconista, eu ganhava o meu salário, eu tinha uma boa renda, mas eu sempre queria mais. Mas apesar de querer mais, de ter toda aquela renda, eu não sabia e não tinha muito rumo. Por quê? Porque faltava planejamento, faltava avaliação pessoal do que eu era bom e do que eu era ruim. E a gente tem que avaliar onde eu sou bom e onde eu sou ruim. E eu avaliei, melhorei e alcancei a gerência da farmácia. E quando eu cheguei na gerência, eu vi que eu podia mais. E é assim que começam os níveis da vida. A gente vai crescendo e descobrindo que a gente sempre pode mais e vai galgando novos níveis, novos patamares. E aí, de gerente, eu acabei me tornando representante comercial, me tornei dono da minha drogaria. E aí realmente veio aquela visão. Eu comecei a entender que não era só aquilo, que não era só oba-oba. Foi aí que o desconforto bateu pesado. E quando esse desconforto bateu, ele fez com que eu crescesse. Foi aí que eu comecei a me incomodar. Por quê? Porque eu comecei a olhar para o caixa da farmácia e ver que ele estava negativo. Comecei a ver que a cultura estava comendo toda a estratégia que eu tinha bolado, porque sem cultura não dá para fazer a empresa crescer. Foi ali que eu entendi que não dá para ser protagonista da minha história com mentalidade de coadjuvante. Ou seja, você tem que ser o protagonista da sua história. Você tem que fazer a sua história. O ator coadjuvante são as pessoas que te cercam, são os fornecedores, são os seus colaboradores, todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Mas você é quem escreve e quem dita as regras da sua história. Então, eu poderia ter voltado atrás, ter voltado para a zona de conforto, porque é muito bom estar ali confortável. E olha só, dica de leitura: tem um livro chamado O Poder do Hábito. No Poder do Hábito, a gente aprende que é muito confortável para nós criar hábitos. Então, o nosso cérebro ele já é condicionado a criar hábito. Então, a cada 21 dias, a gente acaba criando um certo hábito porque a gente não quer sofrer. Por isso que a gente tinha dificuldade para comer e hoje a gente come de olho fechado sem errar a boca. Olha que negócio legal. Só que quando a gente sai da zona de conforto, o desconforto bate. Eu poderia ter voltado para minha zona de conforto, mas decidi que, se for para sofrer, que seja rumo ao topo e não ficar sentado esperando que as coisas melhorem por si só. Então, tá na hora de arregaçar as mangas e partir para o fight, partir para a guerra, partir para a luta. Nisso, eu entendi o seguinte, que existe um retrato, e é um retrato da nossa vida, de como que ela está, de como que está a minha situação. Então, esse retrato eu quero chamar para você aqui agora de retrato da farmácia Pará. Sabe aquela farmácia que fatura bem, que vende aí 500 mil reais, 300 mil reais, e a gente gosta de fazer enaltecimento a faturamento. Isso é legal ter faturamento. Claro que faturamento é importante. Eu sempre digo que quem não vende não lucra. Farmácia que não vende, quebra. Só que nós precisamos pensar no lucro. Tem farmácia que tem 20 anos de mercado e está no piloto automático, fazendo as mesmas coisas todos os dias. E sabe o que está acontecendo com ela? Ela está morrendo e morrendo devagar. O dono nem percebe. Tem gestor que acha que porque está funcionando, não precisa mudar nada. Aliás, tem aquela velha máxima: time que está ganhando não precisa mudar, não precisa mexer. Precisa sim. Time que está ganhando tem que continuar mexendo. Por quê? Porque ele precisa continuar ganhando. O campeonato é eterno, o jogo é eterno. E funcionar é o primeiro estágio antes de falhar. Então, lembre-se, você precisa que tudo funcione, mas precisa dar continuidade nesse funcionamento. Ou seja, as coisas precisam mudar. Por quê? Porque tudo muda, inclusive a drogaria. A drogaria de hoje não é a mesma drogaria de 20 anos atrás. E eu posso dizer isso com propriedade, porque
Eu já estou nesse jogo há 35 anos. Então, enquanto você repete os mesmos processos, seu concorrente está usando e estudando BI, sabendo dados de mercado, olhando quanto que o mercado está vendendo. Aliás, ele sabe quanto você vende. Ele não sabe propriamente o valor da venda da sua farmácia, mas ele sabe quanto que a região onde ele está inserido vende. Então, para mim, não importa se os meus 9 concorrentes que eu tenho aqui na minha região, cada um vende 500 mil. O que importa é a região onde eu estou, quanto que ela vende. Então, isso é dado de mercado. E os concorrentes têm feito isso muito bem. Outra coisa, ele trabalha e trabalha bem com PBMs. Ele tem PBM, tem parceria com a indústria, foca na venda com PBM e não perde o cliente de PBM. E você? Você está na zona de conforto, achando que estabilidade é o que vai continuar fazendo com que o seu negócio cresça. Não, o seu negócio está morrendo e morrendo aos poucos. Então, lembre-se, os dados eles incomodam. Quando a gente começa a fazer leitura de dados, a gente vê que mais de 70% das farmácias, elas não fazem análise mensal dos indicadores que elas têm que fazer. Ela precisa fazer análise mensal do estoque, da venda, do ticket médio, de quantos clientes entraram, quanto ela deu de desconto, qual foi o desconto médio, quem que deu mais desconto, qual balconista ou farmacêutico deu menos desconto, o que foi vendido, esse produto é curva A, quanto que eu tenho parado de estoque na minha farmácia. Ou seja, quando eu começo a olhar os dados, quando eu começo a medir, eu começo a entender se eu estou bem ou se eu estou morrendo. O pior que, como eu disse, a maior parte das drogarias não fazem medição, então a maior parte das drogarias não sabe quanto é a margem líquida que ela tem por categoria, por produto e assim por diante. Por fim, eles confiam muito mais na intuição do que na informação. E isso faz com que ele seja míope. Ele não enxerga que, apesar de ser farmacêutico, ele também é empresário. E empresário que se preza, ele não foge da responsabilidade. O empresário que foge das suas responsabilidades, que foge dos números, que foge da medição e da avaliação do seu negócio mês a mês, ele está pedindo para falir. E falir com pedigree. Falir de forma que ele depois fique na miséria. E não é o que nós queremos. Por isso que hoje eu quero te convidar a sair da zona de conforto. E para que você saia da zona de conforto, eu quero te convidar a olhar 3 coisas ainda hoje. Anote aí, pega papel e caneta e anota. Você precisa responder quanto você lucra com medicamento isento de prescrição. Aliás, seu medicamento isento de prescrição, ele está desconfinado ou confinado? Ou está semi-desconfinado? Porque você pode me responder, ele está desconfinado, Adão, mas ele está todo desconfinado? Ou você ainda mantém a Doralgina fora do balcão e a Neosaldina dentro do balcão? O Buscopan dentro do balcão e o Dorspan ou Neocopan, não importa a marca, fora do balcão. Quando a gente fala de desconfinamento de MIP, é para que ele esteja todo fora do balcão. E aí agora, não é só colocar ele fora do balcão, é colocá-lo com assertividade, com gerenciamento, é saber colocá-lo dentro da categorização dele ali, de toda a subcategorização dentro do desconfinamento. Medir se ele está dando lucro e qual lucro ele está dando. Segundo, qual produto te dá giro, mas não te dá margem? Eu posso ter um produto que ele gira, mas ele não traz margem. E se ele gira e ele não traz margem, por quê? Porque a estratégia está tudo certo. Eu posso criar uma estratégia para ter um determinado produto, por exemplo, uma fralda, para que ela tenha giro, ou seja, ela traga o cliente para a loja. Agora, qual a estratégia que eu tenho por trás daquilo ali? Para que agregue valor àquele produto e, no final das contas, eu não tenha prejuízo. Terceiro, quem na sua equipe é âncora e quem é motor? Quem é o seu funcionário, que é aquele funcionário âncora, que as pessoas podem olhar para ele e ter nele uma base, se basear. Quem é o motor do seu negócio? Quem é que faz o negócio acontecer? Quem faz o seu negócio rodar todos os dias? Quanto tempo você gasta dentro do seu negócio? Então, todo gestor, ele precisa estar no estratégico, vir no tático e também ele precisa estar ali no operacional. Ele tem que saber transitar, ele tem que saber dosar.
o tempo que ele vai gastar em cada uma dessas tarefas, seja no estratégico, seja no tático, seja no operacional. E agora eu quero te convidar para uma reflexão. Jesus começou o seu ministério e ele foi o maior ensinador que nós já vimos aqui na Terra. Ele foi o maior líder que nós já vimos na Terra. Independente da sua crença, independente se você é ateu ou não, contra fatos não há argumento. Então Jesus foi o maior líder aqui na Terra. E ele, quando ele começou o seu ministério, ele começou justamente saindo da zona de conforto. A Bíblia vai mostrar que a primeira atitude de Jesus, quando ele começa seu ministério, não foi ir para o lugar confortável. Pelo contrário, foi ir para o deserto. Ali não tinha multidão, ali não tinha aplauso, ali não tinha milagre, mas ali tinha o propósito. Ali nasceu o propósito dele. Nesse momento, eu quero te dizer o seguinte: Deus não está te chamando para conforto, Ele está te chamando para uma missão. E toda missão, ela exige sacrifício. E sacrifício é diferente de sofrimento. Sofrimento é quando você não entende. Sacrifício é quando você entende e sabe o porquê de você estar ali. Qual é o porquê de você ser dono de drogaria? Qual é o porquê de você ser farmacêutico? Qual é o porquê de você ser balconista? Por que você levantou hoje? Por que você está trabalhando no varejo farmacêutico? É porque você quer levar saúde e atenção para a população. E se você está desconfortável agora, talvez seja Deus te preparando. Ou talvez seja só a vida gritando para você: muda! E você precisa mudar. Então eu quero te propor um desafio. Vamos fazer diferente? Anota aí. O que está me impedindo de crescer? O que está impedindo que eu possa progredir? Que eu alcance o próximo nível? Agora, anota por baixo. Resposta: o que eu posso fazer nas próximas 48 horas, 72 horas para mudar isso? Essa pergunta e essa resposta tem que ser nesse tempo, nesse time. Faz isso. Me manda lá no meu Instagram, Adão Fonseca _. Faz isso e me manda no Instagram. Eu quero saber. Me marca nos stories com a hashtag Zona de Conforto Não Paga Boleto. Vamos movimentar essa conversa. Quem sabe você inspira alguém que está parado junto com você, ou que já esteve parado, ou que você conhece e que precisa também mudar. Copia esse link aqui, manda para aquela pessoa. Muito mais importante do que marcar o like aqui, deixar seu like. É importante o like? Claro que é. Mas muito mais importante você encaminhar isso aqui, esse link, para alguém que precisa também mudar de vida. Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser seu pai, pode ser um amigo, pode ser um vizinho. Então, preste bem atenção. Você não nasceu para sobreviver atrás de um balcão. Você nasceu para liderar a sua farmácia, a equipe e a sua própria vida. E liderança começa quando você diz: chega de zona de conforto. Eu vim para fazer história. Eu vim para deixar um legado. Esse foi o primeiro insight do Adão Fonseca no Por Trás do Balcão. Se isso faz sentido para você, compartilha com alguém que está preso no mesmo lugar há tempo demais. Eu quero levar conhecimento para todo o varejo farmacêutico e você é quem pode nos ajudar a fazer isso. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com os familiares e amigos. E lembre-se, a farmácia muda, o mundo muda, mas o líder que se move transforma tudo.